Fala, galera do podcast, aqui quem fala com vocês é Robert Silva. Agora eu falo com o nosso convidado especial, Lucas. O Lucas, gente, para quem não conhece, assim, já deve ter ouvido muito falar da voz dele, né? Ele é o criador do podcast Jovem Cristão. E agora, nós, além de mim, né, temos a Paula e a Lavinha, que vai fazer a ele essas entrevistas. Oi, Lucas, tudo bem? Hoje a gente vai te entrevistar. Sim, tudo bem. Primeira pergunta, a gente queria saber qual é o seu nome. Lucas de Oliveira Barbosa. Segunda pergunta, qual a sua idade? Eu fiz 29 anos há poucos dias. A terceira pergunta é, quando e como você entendeu o chamado cristão? Bom, quando eu era criança eu fui pra igreja quase que meio que obrigado, né? Mas eu me toquei mesmo de Deus. Comecei a sentir as coisas assim, pelo menos quando eu tive consciência, né? Foi perto talvez dos 13 anos de idade, eu tive algumas experiências que eu virei coroinha, fui chamado para ser coroinha, comecei a participar do grupo de jovens e lá comecei a sentir algumas coisas assim, mais atraído, né? Para poder conhecer a Deus, a conhecer Ele, né? E aí depois, com o tempo, eu fui afastando disso de novo. Mas eu fui voltar oficialmente mesmo por volta dos 16 anos para 18 anos por aí. Sim, entendi. Qual foi a tua inspiração para começar o podcast, Lucas? Bom, há muito tempo, desde a Jornada Mundial da Juventude de 2013 aqui no Brasil, eu fui lá para poder participar, né, e tal. E lá eu tive uma experiência muito grande com Deus, que talvez eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no episódio do podcast, já em algum episódio. E lá, no final das contas, eu saí de lá com um coração forte, assim, que eu tinha que ser missionário. Eu tinha que levar a palavra de Deus, não só para a minha comunidade, para o meu bairro, para a minha cidade, mas também para o mundo todo. Até mesmo se for necessário atravessar os mares para falar, eu iria, né? E aí, beleza. Depois, com o tempo, né, eu deixei esse negócio de lado, acabei deixando, esquecendo. E aí, entrou a pandemia, eu comecei a ver que tava muita gente sem poder participar de catequese, sem fazer essas coisas. E aí, eu fui chamado para ajudar o pessoal da Pastoral Carcerária aqui na minha comunidade, que eles estavam fazendo o seguinte, gravando algumas mensagens para se deixar num som, para ser colocado para o pessoal lá do presídio, para eles ouvirem e rezarem junto com as mensagens, né? E era praticamente um podcast. E nesse meio tempo, um pouco antes disso, meu pai tinha uma loja online, né? E aí ele gravava alguns podcasts sobre como vender online, essas coisas assim. Eu trabalhava com edição. E aí juntou esses negócios tudo. No meu coração, quando eu tava gravando esse negócio da Pastoral Carcerária, eu senti no meu coração, eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar essas palavras para as pessoas, tenho que levar a palavra de Deus para as pessoas. E aí eu gravei o primeiro episódio, que infelizmente foi perdido. Esse primeiro episódio ficou por algum tempo no ar, no podcast, ele foi perdido, mas aí o segundo episódio saiu e aí ficou lá. Aí eu, com o tempo, eu fiquei espaçado, tipo assim, por falta de coragem na minha cara de gravar, né? Muita vergonha. Eu gravei, tipo assim, um a cada mês. Aí depois, no terceiro mês, foi que eu comecei eu tenho que criar vergonha na minha cara e gravar todo dia. Aí eu tentei gravar pelo menos semanal. Aí garrou semanal, gravei a cada 15 dias, depois voltei pro semanal e aí consegui. Aí chegou no jeito que tá hoje aí, esses anos todos aí de podcast. Muito bem, um chamado muito bonito, viu? Deus seja louvado. Sim. O que foi mais difícil quando você iniciou sua vida cristã? O mais difícil para mim, eu acredito que foi muita questão de vergonha das outras pessoas, de assumir aquilo. É porque desde quando eu era criança, eu era católico, certo? E aí, meus pais me levavam na missa, fazia as atividades, assim. Eu fui coroinha, ajudei na leitura da missa quando eu era criança, participei de encontros de adolescentes com Cristo, um montão de coisa.
Só que aí eu realmente ainda não me sentia como cristão na época, porque eu não era entregue, eu não tinha coragem para dizer para as pessoas que eu era católico, de assumir aquilo que eu acreditava. Porque na escola, as pessoas me viam participando da missa e começavam a falar assim: ah, daí é o beato de igreja e tal. Eu comecei a ter muita vergonha daquilo. Até que chegou quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, que eu comecei a sentir no meu coração que eu tinha que mudar. Que era para realmente viver aquilo com profundidade, dar tipo como se fosse um segundo passo na fé. Não viver só de aparência, entendeu? Viver de profundidade aquilo que eu aprendi. E aí isso foi até inspiração para o episódio que era chamado Autoevangelização, que tem lá no podcast. Eu não lembro o número, né? Mas acho que o nome era esse. E aí depois, com o tempo, eu fui deixando Deus me conduzir, e aí fui tendo algumas experiências com Ele. Eu conhecia, né, a forma de meditar a palavra através do método de Santo Inácio de Loyola. E aí, aos poucos, eu fui começando a aprofundar mais na fé e assumindo verdadeiramente como ser cristão, né? Muito bem. Santo Inácio de Loyola parece muito com você. Eu lembro que você me falou muito de Santo Inácio de Loyola lá atrás. É bem interessante. Então, quantos anos tem um podcast? Bom, em setembro ele fez 4 anos. 4 anos de podcast. Muito bem. E já toca os corações de muita gente, hein? Graças a Deus. A glória é dele, eu não faço nada. Sim, a glória é toda dele. Quais são seus serviços realizados na igreja ou na sua rotina cristã? Eita! Agora vai ficar chato, que eu vou ter que falar um montão de trem. Senta o dedo, meu irmão. Vai lá. Então tá bom. Sou atualmente ministro ordinário da Eucaristia. Ajudo na Pascom do podcast da Pascom da nossa paróquia, para Fátima. Sou de várias equipes de música da paróquia, inclusive tenho coral da comunidade Sagrada Família. Agora estou na equipe de música do grupo de jovens que a gente está atuando. Também sou um dos coordenadores do grupo de jovens e da equipe de liturgia do grupo de jovens. Sou catequista de Crisma. Não, Crisma não, perdão. Sou catequista de preparação para a primeira comunhão. Eu fui catequista de Crisma ano passado. Eu tô um pouco afastado, mas eu sirvo como ministro de música no grupo de oração da Renovação Carismática Católica, o grupo de oração Santa Clara. Estou afastado por causa da questão do Ministério da Eucaristia, né? E tô tocando aí alguns projetos junto dentro, tanto o podcast Jovem Cristão, quanto a página as páginas ligadas ao podcast no Facebook e o do TikTok e YouTube. É isso. Eu acho que é isso, para resumir. E como é que você consegue reconciliar a sua vida pessoal, né? Você, como psicólogo, né? Como é que você consegue reconciliar a sua vida com isso tudo que você faz? Família, amigos, como é que você reconcilia isso? É só por Deus mesmo, porque se for pelo humano, não consigo nada. Quando começa a ver que falta oração, falta a força do alto, começa a vir as tribulações, o coração começa a quase parecer que está afastando de Deus, não dá certo. Tudo desequilibra, não dá conta. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. E é isso que eu sinto, tipo, eu tô dando conta de fazer, não faço o meu melhor, porque eu reconheço que tem muita coisa ainda que posso melhorar muito. Mas eu tô tentando fazer o possível, né? Como disse São Francisco de Assis, né? Faça o necessário, depois faça o possível. Porque quando você parar para perceber, você vai estar fazendo até o impossível, né? Isso é claro, tipo, se tudo deixando ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? É isso aí. E o podcast tem mudado alguma coisa em sua vida? Tem, porque eu reconheço que é o meu serviço que eu posso dedicar a Deus, né? E minha obra, né, de caridade para me edificar, né? Que uma coisa interessante é assim, que vários episódios eu tenho que fazer pesquisa.
sobre assuntos que eu não domino, né? Principalmente essa parte sobre mais conteúdo, tipo, explicativo e por aí vai. E isso me ajuda a conhecer melhor tanto a igreja, né? A gente é católico, mas a gente também ajuda irmãos de outras congregações cristãs, né? E além disso, né? Ajuda a conhecer, a aprofundar mais na palavra. E me ajuda também a aprender a me expressar melhor, é claro, né? E aproximar mais de Deus. Mesmo nas de realidades que eu tô vivendo, né? Das dificuldades e por aí vai, né? Me ajuda na minha oração. É isso. E você acha que o podcast tem ajudado muitas pessoas assim que ouvem ele? Eu acredito que sim. Só que uma coisa interessante assim que acontece muito tempo atrás eu peço, né? Tem um tempo que eu peço a Deus a graça de não deixar subir a cabeça, né? Os elogios, as conquistas e acabar me tornando desumilde com relação a essas coisas. E aí eu peço a Deus assim, se Ele realizar a obra, que só se for da vontade dele, mesmo que eu receba a consolação de saber que eu tô fazendo tudo certo, né? Do elogio e por aí vai. E quando receber o elogio, entregar nas mãos dele. E eu percebi que desde o início do podcast, a cada, sei lá, uns 2, 3 meses, alguém aparece falando que ouviu o podcast e que o podcast ajudou muito. Seja por mensagem no privado, seja encontrando pessoalmente com a pessoa falou comigo, né? Vou dar até um exemplo, né? Eu tenho uma prima minha que mora nos Estados Unidos. Eu tenho pouco contato com ela. Mas ela falou que, quando ela visitou aqui no Brasil, ela falou que eu estava ouvindo o podcast e o podcast estava ajudando muito ela. Uma outra moça, eu não vou falar o nome para não expor também, né? Ela entrou em contato comigo pelo Instagram e me falou, né? Que o tanto que o podcast ajudou ela. E teve algumas outras pessoas que partilharam isso, tanto comentário até mesmo dentro da plataforma de áudio do podcast, né? Alguns episódios têm até esses comentários. E é isso, eu reconheço que Deus está agindo, né? É isso, louvado seja Deus até pelos testemunhos que não me foram chegar aos meus ouvidos, mas que foi a graça dele manifestando. É isso. Que bom. Então, gente, a gente esteve aqui agora com o Lucas, né? Nessa entrevista rápida. Olha, não deixa de curtir, dar seu like, viu? Visite nossas páginas em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, né? Facebook. Curtem, compartilhem, mostre para seus amigos, seu namorado, seu cachorro, sua amiga. Mostre para até para o passarinho que está na sua casa. Não deixe de curtir, viu? E obrigado, Lucas. Tenha uma ótima tarde para você, que Jesus te acompanhe, viu? Amém. Deus abençoe vocês todos que estão nos ouvindo e você, Robert, e toda a equipe. Deus abençoe. Obrigado. Até mais, gente. Até mais.